Estamos aqui no módulo de estratégia, dando continuidade, né? Se você quiser abrir a cena, basta vir aqui em Done Scenes, tá? Essa pastinha aqui de cena, na realidade não tem nada, tá? Se você quiser deletar até a mesma, inclusive, não tem problema algum. Você vem aqui em Done Scenes, ó, clicar duas vezes, você vai estar conseguindo rodar. Tá aqui o level, vou primeiro fazer um overview em cima do mesmo. O que acontece? Ele level aqui é bem poly, tá? Deixa eu pegar aqui. Que é bem low poly, não é grande, porém ele tem questão para um jogo de radiação. Onde o nosso player, na prática, ele tem que estar adentrando, né, penetrando determinados compartimentos que são salas, para pegar e sem ser percebido. Isso é o objetivo e, enfim, e a estratégia é justamente não cair o sensor, né, dos NPCs que vão estar aí, dos NPCs inimigos que vão estar aí tentando pegar você, né, vão estar aí tentando te aniquilar. Para isso você vai ter que contar de estar muito utilizado em games. Chamar aqui o hierarchy, poder a gente fazer uma análise aqui bem contundente, né? Waypoints são pontos de passagem, tá ok? Que você tem que passar para poder estar mostrando sua técnica de penetração em relação ao ambiente, ao level, tá ok? Tanto que ele tem um código aqui, inclusive, pode ter tranquilo que você não vai bocejar de sono. Ele invoca aqui as bibliotecas padrão da engine e ele cria uma classe pública chamada Done Waypoint Gizmo, ou seja, né, forma gráfica, né, de alusão à forma de caminho, a forma de andar, que é declarado como público, tem um modo comportamento e on draw gizmos, né? Aqui estou deixando como verdadeiro, passando dois argumentos, na verdade três argumentos: a imagem PNG do waypoint de forma verdadeira e com base nos x, y e z, que é apenas um ícone, ok? Um gizmo, um alusivo gráfico, tá ok? Então, passando aqui, são os pontos que você vai ter que estar aí penetrando, adentrando o ambiente. Vale lembrar, você já jogou, se você só jogar, vale lembrar que tem algumas coisas interessantes para justamente estar chamando a atenção do NPC, né? Então deixa eu rodar aqui. X você usa para chamar a atenção. Quem aqui no canto inferior esquerdo da tela tem as mensagens? X é para chamar a atenção. Você usa excessos para se mover.
Shift é justamente para poder estar adentrando algum ambiente. Sempre procura não estar visível ao NPC. Ó, sensor. Sensor entrou em ação. Deixa eu dar um zoom aqui. Esse aqui é um inimigo, tá? Deixa eu até pegar aqui. Primeiro, sabe do que? Vamos falar dos sensores. Ó, esse aqui é dos inimigos. Tá aqui associado com animação, script de programação e tudo mais, etc. Tanto para tirar quanto o sensor dele. A gente vai começar a fazer a análise dos sensores. Os sensores não estão só no level, eles estão também nos inimigos. Mas a gente vai começar vendo os feixes de laser, depois vamos para o inimigo, tá? Se lembra que logo quando a gente roda o jogo tem uns feixes de laser de infravermelho lá, justamente para poder detectar aonde você está? Então, ó, abaixo aqui, ó, link debaixo dele aqui, de toda a estrutura, tem aqui, ó, FX Laser Fiance. São 2, 3, 6 feixes de laser, tá? Ó, esse aqui, por exemplo, é o primeiro, ok? Tá aqui, ó. Aí você vai falar, poxa vida, o que se faz esse feixe de laser, né? Primeiramente, shift aqui com a tecla. Na verdade, estou segurando a tecla Alt e rotacionando com o botão esquerdo do mouse. É o seguinte, ele não tem segredo algum, ele se baseia na prática de você pode trazer aqui, sei lá, cilindros, um modelo FPX mesmo, normal, colocar colisão, ok? Ele está aqui com Box Collider porque justamente para pegar toda essa área. Isso poderia ser um Cylinder Collider, claro que não seria um grau de precisão exato, mas o Box Collider aqui coube bem, ok? Mas os objetos em si, você pode utilizar FPX sem problema algum. Tanto que se você for aqui em Formal, FX Freelancer, ó, é FPX, ó. Não tem nada de... são cilindrozinhos que você poderia fazer tranquilamente no low poly aí no seu software 3D, sabe? São cilindros, são formas aí mesmo de... aí você fala, mas e aquele efeito luminoso e tudo? Então, aquele efeito luminoso foi associado a esse cilindro. A gente vai chegar lá. Aqui a colisão, se desabilitar aqui, morre a colisão. Com isso a detectação e a chamada para que os drones, né, para que os robôs venham aí tentar eliminar o seu player, ok? Aí mata o jogo, né? Ó, Done Laser Brink. Clicou aqui, esse script é responsável pela eliminação. O áudio está aqui. Deixa eu abrir na parte de programação dele. Ó, tá aqui. Esse script é responsável pela eliminação. Ele chama aqui nada mais nada menos as bibliotecas padrão, né, da engine, e aí ele tem aqui uma classe pública de monocomportamento, declara duas variáveis, ó, ligado e desligado. Porque acontece, o laser tem dois estágios, ligado e desligado, declara duas variáveis que vão estar armazenando esses valores, ok? Uma que é com relação ao tempo, porque tem um temporizador, declarado como timer, tá? Também todos os três do tipo ponto flutuante, porque na verdade ponto flutuante ele trabalha com exatidão, né? Aí a partir, ou seja, ó, void update, ou seja, enquanto o jogo estiver rodando em runtime, né, ou seja, o modo de execução, eu vou pegar aqui o tempo, tá, ok, que é um temporizador, incrementando e atribuindo a timer, ok, e aí ele verifica o seguinte, ó, se o jogo está rodando, se ele está em modo runtime e esse timer for maior ou igual em quanto tempo de jogo, então eu quero que esteja executando o laser sim, tá, ok? Agora, se por exemplo, ó, esse pontinho aqui de exclamação a gente não tinha visto, tá? Se você não viu ainda o modo de programação, eu aconselho que veja, mas eu vou comentar uma coisa com vocês. Quando tem, normalmente toda linguagem de programação quando tem esse ponto de exclamação antes, ok? Significa que é o contrário, caso, né? Ou seja, caso
a renderização não esteja habilitada e o tempo, o timer, seja maior ou igual a off time, ou seja, caso não esteja em módulo de execução. Aí ele pega e chama novamente switch bin. Aí você fala, poxa, mas ele chama se estiver rolando, se tiver o jogo em modo de execução, e chama se não estiver em modo de execução. Significa o seguinte, que ele vai desligar. É porque é igual uma chave computadora. O botão que você liga a luz da sua casa não é o mesmo para desligar. Então, ele chama a mesma rotina que fica trabalhando com valor booleano, lógico. Liga e desliga, ok? E tá aqui, ó, aqui a rotina switch bin. Ó, reinicializar o timer, né? Ele atribui 0 ao timer, né? Então toda vez que ele é chamado, ele reinicializa. Essa é a grande verdade. Atribuindo, ó, aqui esse pontinho aqui, ó, de exclamação aqui na frente, ó, render.enable, ou seja, habilita e desabilita a renderização e também da mesma forma a iluminação, ok? Tanto que ele está falando aqui, ó, on e off. Então ele liga e desliga, quer dizer, passou nos lasers, inclusive se você passar pela detectação dos lasers, se você passar pela colisão, isso só vai acontecer com a colisão. E como é que você sabe disso? Por causa disso aqui, ó, Box Collider. Então, e uma coisa, e tem que estar aqui habilitado como trigger. O que acontece? Esse ícone aqui está habilitado como trigger, ou seja, o sensor habilitado, chama essa programação aqui em C Sharp, que faz esse efeitozinho de estar ligado e desligado se acionado. Aí você fala assim, pô, pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Aqui é um modelo, um modelo 3D simples mesmo, baseado em cilindros, tá? Perfeito, esse é fato. Aqui tem uma colisão de caixa, que é o Box Collider, não tem nada demais nela, ok? Só que tem um porém. Essa colisão, eu estou dizendo que ela vai estar sensível a trigger, ou seja, sensor, ou seja, código de programação por sensor, que é esse aqui, que está atrelado, né, a essa forma aqui, ó, a essa forma 3D. E aí esse código de programação ele tem um comportamento bem simples, que é quando houver a colisão, ele vai acionar, né, ele vai desligar os sensores aqui, vai desligar o efeito de iluminação. É isso que está acontecendo, tá? Só isso. E aí tem uma camaradinha aqui, tanto que está aqui, ó, opções on, time e off, que são aquelas duas variáveis, né? As duas estão inicializadas em 0, tá ok? Que é ligar e desligar o tempo. E aí, ó, done laser play detection. Tá? Aí você fala, qual a diferença de um e para o outro? Então, esse aqui é justamente para fazer o efeito do que? Do brilho, né? O blink, né? E aqui é a detectação, justamente por conta do teu player. O que vai acontecer aqui? Ó, tô aqui com ele, ó, deixa eu só tirar aqui, ó. Então esse aqui ele vai pegar em relação ao tempo, ele vai ligar e vai desligar a renderização do efeito de iluminação do teu lado dos cilindrozinhos, ok? Vai ligar, funciona como chave computador. Liga e desliga com base no aí se está rodando ou não o jogo, ok? Então, questão do tempo, você vai estar enquanto estiver rodando ou não o jogo, ele vai ligar e vai desligar aqui em Done Laser Blink, ok? Só isso. Agora já em relação em Done Laser Play Detection, é detectação em cima do que? De você. O primeiro, então, então deixa eu ver se eu entendi. Esse Done Laser Blink, ele detecta apenas questão do tempo, se está rodando em modo runtime o jogo ou não, é isso? Exato. E aí se tiver, ele executa, senão ele para. Tá? Ou seja, quando eu clico aqui em play, ele executa e quando eu não estou jogando, ele para. É isso. O outro não, o outro é detectação do teu player, né? Que é o Done Laser Player Detection. Invoca duas classes aqui, ó. Invoca duas as bibliotecas principais da engine. Você deve ter observado que todo programinha invoca pelo menos essas duas. Se não invocar, você não consegue fazer nada, tá? Mono behavior, comportamento mono, tá? Eu estou aqui com uma classe pública com um mono comportamento que se chama Done Laser Player Detection, ok? Quando você for alterar, você pode alterar essas palavras em preto, nome de variável, rotina, pode, só tem um problema. Você não pode esquecer de alterar também nos programas que as invocam. Então, se você tiver algum programa, algum outro arquivo que está invocando, por exemplo, a Done Laser Player Detection, você também tem que alterar lá, tá? Então, só aí abrindo esse parênteses rapidinho aí para vocês. Ó, Private Game Object, estou criando um objeto privado do tipo player, que no caso é você. Private Done Last Player String, né? Eu estou passando aqui cópia, ó, último
o último player, o último sensor de player para o atual, ok? E aí eu tenho uma rotina aqui, o wake, né, que está entrando em execução, que eu pego nada mais ou menos, ó, done tags, tudo que for uma tag player, que no caso é você, vou procurar esse objeto, né, e vou atribuir a cópia dele, ou seja, eu vou detectar primeiro você, a tua existência, tanto que o find game object with tag significa o quê? Que eu vou estar procurando um elemento no level com a tag chamada player e vou pegar e está associando uma variável que é a variável player aqui. Então, e tanto que se eu for aqui, ó, hierarchy, eu vou jogar player, vou encontrar. Aí vem aquela pergunta: se ele não estiver no level, ele está sendo invocado a partir de um outro programa, de uma outra rotina, tá ok? E aí o que acontece? Olha só, continuando aqui. Ele aqui está pegando nada mais nada menos do que o componente relacionado ao último player, configuração do último player, e passando como cópia nada mais nada menos do que o controle do jogo, ok? Estou passando aqui como argumento done_tags.gameController. Então o controle do jogo, eu procurei um objeto aqui, né, que é o controle do jogo, e tem no level esse. Estou passando na realidade aqui nada mais nada menos do que, olha só, pegando aqui, ó, objetos, né, game objects, nada mais nada menos, estou pegando aqui os seguintes componentes, né, que é o último player e o controle, tá, do jogo, e passando tudo isso atribuindo a last play settings, né, que é o último configuração de player, ok? E aqui em void on trigger stay, trigger é sensor, tá? Collider others, né, estou disponibilizando sensor aqui e a colisão do mesmo. Eu verifico, ó, if render, ou seja, se está habilitado, se está em modo runtime de execução, eu vou verificar se nada mais nada menos se o meu game object, né, é igual ao player. Caso seja, olha só, eu passo a posição para a posição do meu player. Caso ocorra colisão, tá ok? Se eu tiver com um jogo rodando em modo runtime, caso ocorra colisão, eu passo mais nada menos do que a configuração de posicionamento para o meu player. Que configuração seria essa? A posição mesmo em si. Então você deve estar se perguntando, peraí, esse camarada aqui é responsável pelo efeito de iluminação enquanto o game tem modo de execução, e esse aqui é responsável nada mais ou menos do que pela detectação em relação ao player. Seria isso? Exatamente, ok? Aqui eu tenho um arquivo de áudio associado, nada demais. Se eu quiser mudar ele, eu venho aqui, tá? Eu invoco da biblioteca, ou enfim, tá? Ó, cada 2 vezes ele vai chamar um player para poder estar rodando o arquivo de áudio. Chamar aqui o... Então eu tenho aqui o arquivo de áudio, justamente eu posso estar mudando ou não. Esse som, ele tá só um comentário dizendo que é um som 3D. Provavelmente porque ele tem os canais de áudio direita e esquerda. É um que a gente chama aí de som estéreo. Você tem algumas configurações para deixar música, se você quiser, claro que não é o caso. Deixar abafado com efeito reverso, então, ou deixar em loop, o nível de prioridade, o volume do áudio, você pode aumentar aqui, configurações de som 3D e som 2D, que é o som no mono. A iluminação está avermelhada, eu posso mudar, o laser está vermelho, tá? Ó, vou rodar aqui. Digamos que eu não gostei de vermelho, verde, não tem problema, ó. Aquilo foi a luz lateral do laser, porém o laser em si, ó, vou jogar aqui e vou jogar um amarelo, não, amarelo clarinho, vai. Ó, você tá vendo, ó, verde
Claro que com questão de gestão de arte não faz sentido. Se o laser amarelo está refletindo verde, então é legal eu olhar para coisas similares, né? Vai, vai ser um azul. Aí está refletindo um azul aqui royal em relação à projeção de luz na parede, e aqui é vou estar deixando um azul também, justamente para poder estar combinando. Você viu que ficou funcional, né? E eu estou utilizando a tipagem de material Self Illumination, ou seja, iluminação própria. Não cabe mapa de textura, tá? Você pode até associar, mas não faz sentido, já que é uma projeção de luz mesmo, tá ok? É uma luz, é uma point light, olha só que legal. É uma luz convencional. Não tem nada demais, uma point light mesmo, coisa que você viu no modo inclusive fundamental. E eu não tenho só um laser, são dois, deixa eu calcular, olha só. 3, tenho 6 lasers laser. O que é legal desse tipo de jogo? Quem está fazendo o papel aqui do sensor, justamente para poder estar detectando aí a presença do teu player em relação ao level, é um level bem pequeno, praticamente constituído de paredes, no estilo urbano aí, tá? E ele tem sensores aí de vermelho, mas não só disso, a gente acabou de ver aqui um tipo de sensor, um tipo de trigger, e tem um sensor, e tem outro que é o que? O do teu inimigo, do NPC inimigo, que é o que a gente vai ver na próxima aula, tá ok? Faça aí suas modificações, suas variações à vontade, isso vai te ajudar a entender melhor a mecânica da coisa. Dúvida, entre em contato comigo.